Então, vamos lá. Nós íamos olhar, vou pegar o 26, não, vou pegar um aqui no meio, 54. Vamos lá olhar o 54. Deixa eu ver aqui. Nossa Senhora. 200, fui demais. 238. Peraí que eu saí até da página aqui de ética, gente. Fiz a coisa errada aqui. Ai. Ai, me socorre aqui. Que página que a gente estava? Saí do trem todo. O artigo que você está procurando está na 264. Ai, valeu. 264. Apertei no trem aqui. Que foi o 56, né? Aqui, achei. Beleza. Então, nós olhamos lá sobre a penalidade, né? Como que é Então, aqui o 56, o que fala? Ó? Estimular, apoiar, colaborar e promover o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão devidamente aprovados nas instâncias deliberativas. Vamos pegar... Qual que eu estava, Larissa? A página que eu estava sem ser essa aqui? A que a gente estava olhando? 69. 269. 279 ou 69? 69. Obrigado. 269. Vamos pegar um que é mais assistencial. Aqui em cima. Vamos pegar vamos ver aqui o 76. Vamos ver qual? 76. Aqui, ó. Negar assistência de enfermagem em situações de urgência, emergência, epidemia, desastre e catástrofe, desde que não ofereça risco à integridade física e profissional. Então, vamos ver aqui, ó. Então, a pena de advertência verbal. Então, se uma pessoa negar lá, onde que a gente viu, assistência de enfermagem, que está escrito lá no artigo 76, ela vai ser julgada aqui? Vai. Qual que é a penalidade dela? Ela vai ter advertência verbal. Porque ela infringiu, né, o artigo 76. Vamos pegar mais um. Vamos no 102 aqui, o último. 102. Um por um nós já passamos, né? O 102 está aqui mais recente, ó. Mas foi na última aula, não foi nem hoje que a gente viu, não. 102. Aproveitar-se de posição hierárquica para fazer constar seu nome como autor ou coautor de uma obra técnico-científica. Lembra da última aula que eu falei? Às vezes eu não fiz um artigo científico e eu pago uma revista para pôr meu nome, ou eu pago uma pessoa para pôr meu nome para falar que eu já tenho um artigo científico publicado. Se alguém descobrir, né, você não participou daquele artigo, daquela obra, daquele artigo científico, daquela pesquisa científica, você recebe punição, tá? Lá do seu código de ética lá, que é o Corém, viu? O médico também recebe, tá? Então, essa punição vai ser o quê? Uma advertência verbal, que vai ser registrada lá no meu conselho, porque todos os artigos que nós estamos olhando estão dentro das penalidades, aonde a penalidade é a advertência verbal. Bem, vamos olhar agora a pena de multa. Então, já não é advertência verbal mais, é a multa. Qual que é a multa? Pagar de 1 a 10 mensalidades do ano vigente do seu conselho. Se você é técnico de enfermagem, você vai pagar anuidade, 10 anuidades, até 10. Vai depender da sua infração que você cometeu, que o conselho vai julgar
quantas mensalidades você vai pagar, né? Eu sou enfermeira, eu vou pagar o valor referente a enfermeiro. Eu não posso pagar mais barato, que é o do técnico, porque eu sou enfermeira. A infração que eu fiz foi dentro da minha profissão como enfermeira. Então, a pena de multa é se eu infringir algum desses artigos aqui, ó. Então, vocês já sabem até o que pode até pegar a apostila da escola. Gente, eu fiz isso aqui lá no hospital. Deixa eu ver qual que é a multa que eu vou ganhar aqui agora. Né? Qual que é a infração que eu vou ser enquadrada aqui. Então, vamos lá. Vamos pegar um aqui, 95. O que é sujeito à multa aqui? Vamos lá, 95 está lá em cima, né? Foi na última aula, 89, 95, ó. Eu vou ganhar multa se eu realizar ou participar de atividades de ensino, pesquisa, extensão, em que os direitos inalienáveis da pessoa, da família e coletividade sejam desrespeitados ou ofereçam quaisquer tipos de riscos ou danos previstos aos envolvidos. Por exemplo, eu estou testando um medicamento num paciente, sendo que eu não informei para ele que eu vou testar, eu não dei um termo de consentimento para ele preencher, ele nem sabe que ele está sendo submetido a uma cobaia ali, né? Então, se depois alguém descobre, ou o próprio paciente descobre, eu estou enquadrada no artigo aqui 95 e vou receber uma advertência, gente? É uma advertência verbal que eu vou receber? Não, vai ser multa. Isso, perfeito. Eu vou receber uma multa. Exatamente. Aí a multa entra lá naqueles critérios, tá? Das anuidades. Aí não tem como eu falar se você vai pagar 3, eu vou pagar 2, eu vou pagar 10. Quem vai julgar isso é o Conselho de Enfermagem, tá? Então, vamos pegar mais um para a gente ver a aplicação da multa aqui, ó. Fala um número aí, alguém, por favor. 45. Ótimo. Então, ele falou esse aqui, ó, 45. Vamos lá ver qual que é o 45. Obrigada, Brian. Imagina. 45. Pronto. Se eu prestar assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência. Então, toda assistência de enfermagem que eu prestar ali no meu paciente, ela tem que ser livre de qualquer coisa errada, ou que eu esqueci, ou que eu fiz sem ter a técnica apropriada, ou alguma outra coisa que eu fiz e que não é do meu ossada, né? Não é do técnico de enfermagem fazer. Então, isso tudo é imperícia, negligência e imprudência. Então, se eu cometer um desses erros que eu falei, fazer coisa que não é da minha ossada, ou então fazer coisa com risco, sendo que eu não tenho uma boa destreza, ou fazer uma coisa que é da minha competência, eu tenho destreza e mesmo assim fiz errado. Então, se eu fizer um desses 3 exemplos, eu estou enquadrado lá embaixo na multa. Tá. Aí. Então, nós vimos aqui no 115 a advertência verbal, a multa, e agora nós vamos para o 117. A pena de censura, ó. A pena de censura é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nesses artigos. Então, vamos ver o que entra aqui na censura. Vou pegar aqui 82. Lá em cima. Pronto. Colaborar, direta ou indiretamente, com outros profissionais de saúde ou áreas vinculadas no descumprimento da legislação referente aos transplantes de órgãos, tecidos, esterilização humana, reprodução assistida ou manipulação da genética. Colaborar direto ou indiretamente. Pode ser que eu não estava no momento do ato,
mas eu facilitei alguma coisa lá por trás, né? Então, passar um paciente na frente da fila de transplante de órgãos, né? Não fazer aqui, ó, a esterilização correta lá e o paciente infectar, o paciente contaminar. Então, eu estou dentro ali do ato de censura. Próximo, escolhe um número aí, por favor, gente, da censura. Desses aqui, ó. 77. 77. Vamos lá, a gente vê o que entra em censura também. Aqui. Executar procedimentos ou participar da assistência à saúde sem o consentimento formal da pessoa ou de seu representante ou responsável legal, exceto em iminente risco de morte. Então, eu posso executar procedimento, participar da assistência, né, de saúde sem o consentimento formal da pessoa? Não posso. Professora, mas eu trabalho no SAMU, a paciente está desacordada, ela está viva, e eu não vou poder pôr a mão nela porque ela não falou que eu posso pôr a mão. Exatamente. Aí, nesses casos, aqui, ó, exceto nos casos eminentes de morte, que a paciente vai estar desacordada. Aí você pode pôr a mão, né, sem consentimento da pessoa. Do contrário, todo procedimento que eu for executar, né, ou participar ali da assistência, a gente tem que pedir licença ao paciente. Só me dá licença aqui, viu, seu José? Eu vou fazer a medicação que o doutor deixou para o senhor, é um remedinho para dor, né? Ele deixou agora para as 9 horas da manhã, vai dar uma picadinha aqui no seu braço aqui, mas é rapidinho, viu? Só me dá licença. Ou então, seu José, eu sou Isabela, sou técnica de enfermagem, viu? Agora no meu plantão eu vou estar aí junto com o senhor. Tudo que o senhor precisar, eu estou à disposição, tá? Se eu não passar por aqui, só aperta a campainha que eu venho aqui atender o senhor imediatamente, viu? Então, qualquer procedimento eu preciso de autorização do paciente, sim, tá? Não é porque eu sou técnica de enfermagem, sou autoridade maior ali, pronto, final não, viu? Oi, Isabela. Oi, Brian. Em tese, acontece muito da pessoa consciente recusar atendimento de uma pessoa? Não é que acontece muito assim, não, acontece pouco, mas acontece. O paciente fala que não quer, né? Não é nem psiquiátrico, nem psiquiátrico, não. O paciente normal, não, eu não quero, tá? Professora, tem muito microfone aberto, tá dando interferência aqui, ó. Eu até tirei meu fone aqui de tanto barulho. O paciente fala, não, eu não quero, se eu não quero, não quero, tem certeza, vai fazer mal para o senhor, não quero. Aí, o que vocês vão fazer? Pegar o prontuário do paciente e evoluir. Na hora que fui administrar a medicação XY, das 9 horas da manhã, o paciente se recusou a que eu administrasse. Comunicado imediatamente com a supervisora de enfermagem. Por quê, gente? Pode ser que essa medicação aí, né, um paciente estável, instável, se ele não tomar essa medicação, ele pode evoluir para uma parada cardíaca daqui a 1 hora. Ele precisa dessa medicação. Então, você não guarda para você, registra, né? A professora deve passar aí para vocês fármaco e avisa uma pessoa acima de você também, porque a supervisora de enfermagem não fica lendo o prontuário de vocês, o que está acontecendo, não, né? Então, isso é de obrigação sua mesmo, verbalizar imediatamente, tá? Nós ficamos a Então, advertência. sempre quando houver recusa de medicação, é evolução médica, é evolução de enfermagem. Sim, qualquer Eu, coisa. como profissional, eu tenho que, além de colocar em prontuário, comunicar com a supervisão? Tem, sabe por quê? É o que eu te falei, se você só colocar no prontuário, quem vai ficar sabendo aí que a paciente recusou a medicação e se ela evoluir daqui 1 hora para uma parada cardiorrespiratória? Que vai parar o hospital inteiro por causa disso. Tem que avisar. Agora, se a supervisora vai entrar em contato com o médico responsável por ela, aí eu já não sei. Aí deixa para a supervisora. Mas a sua parte você fez, que é não deixar de evoluir de maneira nenhuma, para que isso não caia nas suas costas depois, e verbalizar.
Avisado para a supervisora Jaqueline no mesmo instante, às 9 horas da manhã do dia 28/5. Tira os seus da reta. Tá? Não deixa de escrever, comunicar, sempre, sempre, sempre. Vocês, técnicos de enfermagem, não deixem. Censura. Então, vamos lá para o número 100 aqui, ó, da censura também. Tudo é evolução de enfermagem, gente. Evolução de enfermagem é o dia inteiro. Vocês evoluem até o banho que vocês dão no paciente. Até o banho. Mas isso eu acho ótimo. Eu tive caso que o paciente saiu de uma clínica que eu trabalhava sem um rim funcionando, gente. O paciente entrou perfeito. Saiu sem um rim funcionando. O resto da vida. A médica pediu para injetar uma certa quantidade de um medicamento, de um preparo. Ela achou que não ficou bom, simplesmente não achou que ficou bom, pediu para a técnica de enfermagem injetar de novo. Mas não podia, todo paciente não pode ter. Se não ficou bom hoje, ela volta o paciente para casa, né? Daqui uns 2 dias, chama ele de novo e refaz o exame de novo. Ela pede para injetar de novo. O que aconteceu? Aquele medicamento sobrecarregou o rim na hora de filtrar e simplesmente a paciente passou mal. Não, a paciente ficou com o rim entrou em falência por causa da sobrecarga e ficou sem funcionar o resto da vida. O que salvou a enfermagem? Porque ela prescreveu, a técnica injetou, e ela prescreveu de novo, e a técnica injetou. Se não houvesse a prescrição, ela ia falar assim, poderia, né? Falar simplesmente, mas eu não pedi para injetar de novo, não. Aí a segunda vez ela injetou por conta própria. E aí? Me conta. Você vai responder o quê? Você vai voar nela, né? Mas não vai adiantar nada, porque judicialmente é você que vai responder. Então, nunca façam sem respaldo. Oi? E no caso aí que a gente sabe que está errado e injetar, igual a senhora falou que a enfermeira prescreveu de novo. Mas geralmente a gente não, eu nunca vi isso não, sabe? Por exemplo, a conduta médica é soberana. Se você contestar um médico uma medicação que você sabe assim, que está errada, ele vai falar com você, a médica agora é eu. Você estudou medicina agora? Não é porque nós estudamos lá, que igual, tipo assim, a gente vai fazer um medicamento, né? E tá para mais lá, que a gente sabe que aquela dosagem não está certa, não está correta. Aí a gente tem que comunicar com a enfermagem. Aí, nesse caso aí é meio complicado, né? É meio complicado. A professora ensinou você certíssimo, né? Pelo menos a sua supervisora de enfermagem é bom você comunicar mesmo. Ela tá certa, tá? Mas é difícil você contestar, sabe? É difícil. Geralmente passa isso para a enfermeira, para a enfermeira contestar. Ou vocês não vão atrás de médico contestar nada, não, tá? Não, Vocês com a enfermeira que a gente contesta. manda ela resolver, não tira de vocês aí das costas, ó. Tá. E outra coisa, quanto ao banho da paciente, que a gente tem que anotar, né? Toda vez que ela for tomar banho. Igual no preparo, a mãezinha toma banho assim, um atrás do outro. Tem que prescrever todos, toda vez que ela entrar no banheiro. Quem está falando comigo mesmo? Vanusa. Ô, Vanusa, essa questão sobre evolução, vocês vão aprender numa matéria específica mais para frente, tá? A professora vai falar para você fazer uma evolução de um caso, vou dar um caso para vocês vão fazer evolução, gente. Aí é porque senão foge da minha matéria aqui. Aí, tá. É porque eu tô falando que for dar banho no paciente eu só citei, assim, eu só citei porque o banho é tão simples, né? Entre aspas. Então, até um banho, isso que eu quis dizer, até um banho vocês têm que evoluir, né? Que o banho foi feito de tal forma, trocado curativo, né? Observado que a pele do paciente estava com hematoma na região sacral, né? Então, tudo que vocês observarem, verem, tem que ser descrito, porque senão depois aparece alguma coisa e foi no seu plantão, sendo que já estava lá evoluído, né? Então, vocês têm que ficar muito, assim, atentos com todas essas coisas ali, não deixar nada passar batido, evoluir mesmo, sabe? Tá bom, é. Então, Porque eu fiquei na dúvida, porque ele prepara, a mãezinha toma banho toda hora vai tomar banho, né, por causa das dores. Nada. E a pena de censura, né? A gente já viu censura, né? Já, agora. Agora é a suspensão, né? A pena de suspensão do exercício profissional.
que é suspensão do exercício profissional? Suspender, né, a minha liberação de trabalhar como enfermeiro, né? Então, vai suspender o exercício profissional. Então, é aplicável nos casos da infração que está estabelecido nesses artigos. Veja que suspender o direito de você exercer atividade de técnico de enfermagem é bem menor, olha. Olha a quantidade de números que tem na suspensão do exercício profissional e olha aqui, ó, na censura, olha na multa, olha na advertência verbal. Tem muito mais coisas que encaixam, ou seja, nas coisas mais simples, né, entre aspas, porque nada disso é simples, tudo acometeu ali o paciente, né, e não poderia ter nunca acontecido nenhum desses, mas relacionado ao que suspende o seu exercício profissional, é um pouco menor, né, as questões. Vamos lá para o 69 aqui, ó. Viu o que é, se eu fizer, vai suspender o direito de eu trabalhar como técnico de enfermagem aqui, ó. Oh, meu Deus do céu, apertei trem errado aqui. Vamos lá no 69. Ô, professora, pode ser permanente ou temporária essa suspensão? Ou ela é permanente ou é um ou outro? É isso que eu não tenho. Quando é permanente, é quando é o de baixo que a gente vai ver agora, que é o que você perde o direito definitivo de trabalhar. Uhum. Esse aqui pode ser temporário, mas quem vai julgar é o conselho aí, se você vai ficar 90 dias, né? Quanto que você vai ficar suspenso aí. Ô, gente, eu esqueci. Era 69 que eu falei que eu ia olhar? Correto. É? Eu fui conversar aqui, esqueci. Cortei você, desculpa. Não, não tem problema não. Hoje eu tô meio devagar, sem conseguir processar duas coisas ao mesmo tempo. Passou, professora? Aí, Tô voltando. Pronto. 59. Então, o que eu posso ter o direito, né, da minha carteirinha suspenso? Utilizar o poder que lhe confere a posição ou cargo, eu sou técnico de enfermagem, para impor ou induzir ordens, opiniões, ideologias políticas, ou qualquer tipo de conceito ou preconceito que atendem contra a dignidade da pessoa humana, bem como dificultar o exercício profissional. Então, a Doninha, ela tá lá, morre que não morre, né? E você falando que ela tem que aceitar Jesus, né? Porque senão ela vai para o inferno. Com todo respeito, viu, gente? Eu sou, inclusive, evangélica, tá? Então, mas a gente tem que saber separar as coisas, né? Não é porque eu sou técnico de enfermagem, ela vai achar, nossa, essa menina tá aqui, ela sabe das coisas mesmo, né? Deixa eu correr aqui, então, fazer tudo que ela tá mandando. Então, saber respeitar, né? Não impor algumas coisas ali no paciente, né? Mesmo que seja a sua crença, nossa, ela tem que aceitar antes dela ir embora. Então, a gente saber respeitar ali a posição do paciente, né? Não impor nem induzir, né, a sua opinião, inclusive ideologias políticas, né? Converter a ideia do paciente que aquele político é ruim, esse é bom, é esse que presta, é esse aqui que não presta, né? Cada um de nós, a gente vê uma reportagem, eu tiro uma conclusão dessa reportagem, você tira outra. Você acha que o fulano de tal da política está certo, e eu acho que ele é o pior monstro da vida, né? Então, a gente não deve... são os assuntos que a gente vive falando aqui, né, gente, nas nossas aulas de saúde mental. Futebol, política e religião não se discute, porque realmente cada um tem o seu que você gosta e sente melhor, né, de apreciar, e isso é livre-arbítrio de cada um, né? Não tem o que, não existe na Constituição Federal que você tem que torcer para o tal time, porque você é de Belo Horizonte, você é obrigado a torcer para o tal time, não existe isso, né? Então, isso é livre-arbítrio constitucional, né? É liberado, né, para qualquer pessoa. Então, a gente respeitar. Professora, eu corro o risco de ter meu registro cassado por causa disso, corre, viu? Se algum psicólogo ver vocês fazendo essa pressão lá, ou médico, e achar ruim, né, e não ficar só dentro do hospital, fazer uma denúncia de vocês relacionada ao conselho, pode dar cassação aí para o seu registro. Vamos ver algo que entra aí na questão assistencial. Deixa eu ver aqui, artigo, censura, suspensão. Eu vi o 69, vamos ver os primeiros aqui, vamos ver, deixa eu ver aqui. Fala um número aí, alguém.
da suspensão, por favor. 31. Ah, da suspensão. Da É, suspensão 69. nós falamos agora, ó, Ah, tá. 42. 42, vamos lá. Ó, vejam que o 42 que ele falou, ele entra na censura e entra, ó, na suspensão, é o mesmo artigo. Ô, Isabela, Oi. eu queria até te perguntar, nesse caso aí, por exemplo, que cai o mesmo artigo em vários processos, o que que vai configurar? Ou vai configurar tudo? Então, vamos ler de novo para a gente poder ver lá. Ó. Bom, peraí. Aí. Vamos lá no 42. Lá em cima, né? Todo concurso público, vocês já têm certeza que cai todo esse... É maioria desse código. 162, essa página aí, ó. Isso. Isso aí. Então, respeitar o direito do exercício da autonomia da pessoa ou de seu representante legal na tomada de decisões, livre e esclarecida, sobre sua saúde, segurança, tratamento, conforto, bem-estar, realizando ações necessárias de acordo com princípios éticos legais. Então, é o que isso aqui? Respeitar o direito do exercício, a autonomia, né? Então, o acompanhante não quer que você faça isso. O próprio paciente também nega que você administre a medicação. Então, e você infringe, né? Veja bem, tem um parágrafo aqui que é um adendo, uma continuação do 42. Respeitar as diretivas antecipadas da pessoa no que concerne às decisões sobre os cuidados, tratamentos que deseja ou não receber no momento em que estiver incapacitado de expressar livre e autonomamente suas vontades. O que quer dizer com isso aqui? Se o paciente estiver incapacitado de responder, de expressar na hora, você pode administrar aquela medicação. Por exemplo, um paciente no CTI, entubado e sedado. Aí ele vai falar com você assim, com o dedinho, alguma coisa? Não vai, né? E eu tenho a prescrição minha a ser cumprida. Então, nesse caso, eu preciso dessa decisão? Não, né? Porque a prescrição médica está ali, o paciente não tem condições de se expressar e eu vou administrar. Mas o paciente não quer, né? Ou o representante legal, e a gente tem que respeitar as decisões, né? Ou do acompanhante, no caso de uma mãe, de um familiar, alguém que responde por aquela pessoa, ou do próprio paciente, né? Então, tem a ressalva aqui, que é o paciente que não está consciente. Então, vamos voltar lá no outro. O que vai caber... No caso, aqui, advertência verbal, não. Suspensão do exercício que a gente estava? Não, censura, né? Não, na suspensão. Então, tem aqui, ó, o 42 e o 42. Aqui vai depender de se ele vai entrar na censura e ele cometeu uma censura e ele pode ser suspenso do exercício profissional também. Então, ele vai entrar nas duas infrações. Mas é porque também no artigo 115 e o artigo 116, o 42 também aparece. Não, a mesma. Aí, sabe aquelas beleza, vamos lá, 42 aqui, beleza. Não tem problema, não. Mas vai depender da gravidade do caso que eu fiz, tá? Aí a gente vai lá nesses atenuantes aqui, ó. Gravidade da penalidade. Aqui, ó. Serão consideradas leves, não sei o quê. A infração que é leve. Aqui, ó, são consideradas circunstâncias atenuantes. Aí nós vamos começar a avaliar esse colaborador. Ele fugiu da cena? Ou ele foi lá e falou que errou? Não ouviu o direito a paciente negar? Né? Ou foi espontâneo, teve alguma coisa que aconteceu espontânea? A gente vai começar a julgar nessas questões aqui, ó. Ou realmente essa pessoa foi por motivo fútil, torpe, né? Ele é reincidente, já fez isso outras vezes, aí a gente começa a pontuar
esses artigos do 112, 113 aqui. Aí Entendi. o peso da penalidade é o que eu vou castigar ele aqui embaixo, né? Não, esse cara aqui não é a primeira vez, já tem outras coisas, ele nunca admite, né? Ainda mente, até a câmera filmou, então ele vai ser enquadrado aí provavelmente no pior, né? Que é a suspensão, né, do registro dele, inclusive, porque isso é uma ameaça à vida tu manter ele ali no hospital, né? 116, 117, 118, 119. Pena de cassação do direito ao exercício profissional é aplicável nos casos de infração ao que está estabelecido. Somente nesse. Reduziu mais ainda, olha. Veja a suspensão do exercício, só suspensão, e a cassação do direito de trabalhar. Isso aqui não vai ficar só em âmbito do Corém, né? Vai ter um processo judicial comum, né? Que é a lei dos homens, independente, né? A justiça é independente do Corém. Então, ele vai ser julgado aqui, né? Cassado esse direito, mas a lei comum dos homens, né? Cassação do direito profissional de exercer. Então, vamos lá, tem 45, 64. Quem vai escolher um desses aqui, por favor? Professora, Fala comigo. há mais ou menos um ano atrás, eu estava vendo uma reportagem, foi até no Paraná que aconteceu esse episódio. Uma técnica de enfermagem respondendo por lesão corporal, em referente a um procedimento que foi realizado no paciente, entendeu? O paciente fazia diálise, né? E ela, por algum motivo, ela esbarrou naquele catéter ali. Ela respondeu por lesão corporal. Isso aí, nesse procedimento de erro, eu sei que a gente não pode errar nunca, óbvio, né? Porque isso põe a vida da pessoa em risco. Mesmo nesses procedimentos, assim, a gente costuma responder por esse tipo de procedimento? Não posso te responder só por um pouco de história que você me contou. Os detalhes, para eu saber a causa raiz, às vezes tem algum detalhe na história toda, né, no refazer os fatos, que houve, às vezes, uma falha mesmo do profissional. Ela burlou algum processo, às vezes ela tem que manter distância de 1,5 m, ela não estava mantendo a distância de 1,5 m, então ela vai esbarrar mesmo, então ela pagou para ver sem querer, entendeu? Então, tem que avaliar melhor os fatos, ir lá na cena, ver como que é, onde que o aparelho de hemodiálise fica, onde que o paciente fica, se ela tem condições de esbarrar mesmo, não tem espaço para ela ficar ali. Então, a história que você contou, ela é muito maior do que para a gente responder ela simples assim, sabe? Por isso que o caso do Henrique, né? O povo ficou todo solto aí, mais 3 semanas, 4, né? Nós estava na cara que o povo sem vergonha que tinha matado o menino dentro de casa e ninguém prendeu, quanto não tinha prova suficiente, né? Pelo menos para botar ele na cadeia. Por quê? Não pode julgar sem ter provas, né? Prova, tem que ter prova. O professor vai estar na cara, mas não tem a prova para condenar. Então a justiça funciona assim: tem prova? Não, então não tem, vai ficar solto. Gente, mas não pode, mas vai ficar solto. Tem que ter prova, né? Para saber que ela foi condenada ou que ela não foi. Provavelmente chegaram a alguma prova aí. Não foi simplesmente assim, queimou o paciente, não. Igual o caso que eu contei para vocês, né? O meu paciente queimou a perna no meu setor, no hospital particular. Mas teve um erro da enfermagem. Ela sabe que o paciente não pode posicionar e deixar o paciente com a perna cruzada e nem com a mão cruzada. Não pode, porque vai queimar. O pé do paciente estava cruzado, queimou a perna, as duas pernas dele, varou na panturrilha e saiu na outra, né? Então, e a câmera que fica dentro lá filmando aqui na cabeça do paciente, pega o corpo dele inteiro, ela não conferiu a perna do paciente, ela conversou com muito carinho, né? Colocou a campainha na mão do paciente, fez isso, aquilo, mas ela tem que conferir, é função dela conferir, ela é treinada para conferir, porque isso é uma medida de segurança, ela não confere. Então, não, professora, mas aí é até difícil trabalhar. Eu concordo com vocês, mas tem que ser, sabe por quê? Todo mundo aí já ouviu falar, né? Que, inclusive nas nossas lives na Semana da Enfermagem, uma delas relataram que uma das coisas, não, a coisa mais segura do mundo, gente, do universo, é o avião. Ah, professora, você está rindo do meu cabelo, né? Avião, claro que não é, eu morro de medo daquilo, Deus que me livre. Minha filha, mas é melhor você ter medo
de entrar no hospital do que ter medo de andar de avião, viu? Porque no hospital acontecem eventos adversos todos os dias, tá? E no avião, quando que você fica sabendo que caiu um avião, gente? Quando? Pensa. Quantos aviões não cruzaram ontem? O mundo inteiro. Foi de não sei aonde para o Japão, não sei aonde para não sei aonde. Voos domésticos, né? Daqui para São Paulo, daqui para o Rio, daqui para não sei aonde. Milhões de voos. Caiu o avião. Cai, né, gente? Cai. Mas vocês verem a dimensão do que ele anda, que carrega uma vida lá no meio das alturas, né? Uma máquina tão, assim, que a gente tem uma visão de tão frágil, né? Que a gente o tempo todo está correndo risco de vida, mas a gente corre mais aqui na Terra do que lá em cima, viu? Porque lá tem milhões de checklists, milhões de checagem, milhões de processos que nós também temos, mas a gente passa por cima. E no avião, eles sabem que não pode passar por cima, que vai cometer a vida daqueles 300 pacientes ali em voo, 300 pessoas em voo. Então, essa reflexão da aviação teria que ser pertinente na mente dos profissionais de saúde o tempo todo. Poxa vida, uma aviação ser mais segura do que eu aqui na Terra? Isso é um absurdo, né? Que conceito é esse? Pois é, um conceito para você rever mesmo, né? Porque não deveria ter essa comparação, porque para mim realmente é uma coisa surreal, né? Nossa, um avião, né? E a gente ser tão mais frágil, né? Aqui na Terra, por uma medicação, por eu não checar direito as coisas, pensa bem. E o avião ser melhor do que a gente, né? Então, é um caso, assim, realmente para a gente processar mesmo, mas não é que é. Não é que é investido mais lá, gente, é que os processos são seguidos. Todos esses erros que acontecem aqui, se eu infringir, está no código de ética, para que a paciente não quer e eu vou fazer o trem? Pulou o protocolo, vai ser julgado. Existe os 9 certos aí da farmacologia, paciente certo, prescrição certa, via certa, dose certa. Pulou que a dose certa já deu BO aí para tudo quanto é lado. Mas tem um protocolo, não tem? Pulou, acabou. Contar para vocês o da minha menina. Minha menina não, minha ex-funcionária. Tem o termo, hoje tem termo de consentimento até para fazer sobrancelha, né, gente? Termo com as meninas aí, termo de consentimento até para você fazer qualquer coisa, você tem que assinar um termo, né? E o povo tá certo mesmo, é para se respaldar, né? Mas não tinha isso é de 4 anos para cá, ou menos. Tem o termo de consentimento para barrar incidentes no setor lá de imagem. Aí, todo paciente que tem marca-passo, que é aquele aparelhinho que fica no coração, né? Muito sério, muito grave, esse paciente ele não pode entrar dentro da ressonância. Eu vou só contar assim por alto, viu? Sem detalhes. Ele não pode nem fazer o exame, não, gente. Ele não pode entrar da porta para dentro. Porque o magnetismo do ambiente, né, Alan? Você que entende muito isso aí, o magnetismo do ambiente desregula o marca-passo todo. Então, o paciente pode vir a óbito sem fazer o exame, só dele entrar dentro da máquina. Você sabe o que minha técnica de enfermagem faz, gente? Ela não faz o termo de consentimento porque ela estava com pressa. Esse paciente era um paciente de 11 horas da manhã, que estava marcado para as 10, e o paciente de meio-dia já estava lá, estava xingando, quebrando pau e reclamando que a confusão, né? Aí uma menina saiu para poder almoçar, ela ficou sozinha, não deu conta de gerenciar, né, as emoções e o contexto